Agora. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje eu tô com um problema aqui de... Tudo bom, minha querida? Hoje eu tô com um probleminha aqui, um problema sério entre computador e a cadeira, que a gente não tá se entendendo de jeito nenhum, mas vai dar certo. Menina, tá tão claro aí onde você tá que parece que tá de dia. Parece até que você tá de dia aí, aqui uma escuridão danada. E é a lâmpada mais fraca. É? Nossa, que legal. Você conseguiu colocar as leituras em dia? Hoje eu não li, não, porque ontem eu saí, passei o dia fora, né? Hum. Amanhã é o Comemorou o Dia das noivado. Mães? Foi muito bom. Amanhã é o noivado do meu filho. Aí tem o aniversário da minha filha, depois tem o meu, tudo no mês de maio. Falei, foi tudo no mês de maio. Que maravilha, é bom que é uma festa só, né? 4 eventos. Coisa boa. Pois tá bom. O Vamos, Léo, vamos colocar em dia, então, para poder dar sequência, né? Para não ficar nada perdido. eu tô Falta com muita uma coisa para você? Eu tô assim, querendo te fazer assim, se eu pudesse. Eu não, eu creio que seria bom no privado. Eu tô com uma pergunta aqui que não quer calar e que está me deixando inquieta demais. E eu tô aqui, Senhor, o que que eu faço? E eu preciso, até amanhã, eu preciso do Senhor me dar uma orientação. Eu creio que através de você, eu vou escolher você, a Dai não tá por aí, né? E eu queria muito conversar assim, um pouquinho, se fosse possível, Claro que amanhã. é. É sim, a gente conversa sim. Você tem meu número, é só falar comigo aí. Qualquer coisa a gente agenda o horário direitinho, tá bom? Tá certo. Aí não, é melhor você me agendar um horário, eu só não vou estar na parte da manhã, que eu vou sair para dar uma nadada um pouco, mas a partir de meio-dia eu já estou em casa. Amanhã? É, Tá. Eu te chamo amanhã às 3 horas, então. Pode ser? pode Então tá sim. bom. Então amanhã às 3 horas eu te chamo. Ou então você pode me chamar às 3 horas, tá? Beleza. Então, combinado. Vamos começar a leitura? Senão as meninas vão chegar aí, vai chegar Sim. atrasada, tem horário para a gente devolver a sala. Tá difícil aqui, hein, Camille? O Vou negócio tá indo. pegar o livro. Eu consigo Eu colocar um... estou lendo esse livro e eu quero depois passar. Seu microfone ficou mudo. Ah, tá. Eu estou falando que eu vou depois passar esse livro para minhas duas filhas. Muito bom. Elas precisam muito ler esse livro. E a minha nora também agora, né? Minha futurinha nora. Então, vamos agradecer a Deus hoje por mais uma noite abençoada, que a gente possa trazer mais conhecimento, que hoje seja um dia de alegria, que hoje seja um dia de mais felicidade, de mais informações que venham acrescentar na nossa vida, e que Amém. assim seja, né? Amém. Sim. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Hoje a gente vai começar o capítulo 8. Os lençóis de cetim escorregam. Na semana passada, na sexta-feira, nós terminamos. Espera aí, só um instantinho, que a Daiane entrou aqui. Já resolvi.
Sim, voltando aqui. Da última semana, nós terminamos conversando sobre quando sabemos que somos amados pelo que somos, nos tornamos mais saudáveis mentalmente e nos expressamos com maior intimidade. Por quê? Porque nos E sentimos... lembra a página, por favor. Foi a 109, foi a última. Ah, tá. Porque nos Sim. sentimos livres do medo, da rejeição e da ansiedade de mostrar desempenho. Somos maridos, protetores, amantes, mas às vezes queremos rir e apenas ser irmãos. Quando deixamos de impressionar como grandes maridos, ou de atuar como grandes amantes, ou nos tornamos pouco eficientes como protetores, permitam pelo menos que nos sintamos seguros no conhecimento de que sempre seremos irmãos. Quando tudo mais falhar, que permaneça o amor fraternal. Amém. Então, vamos lá. Então, hoje a gente começa a falar dos lençóis de cetim. Você já ouviu falar nas revistas e comerciais os ricos lençóis de cetim jogados convidativamente por sobre a cama? Parecem tão atraentes, eles evocam sensualidade, sexualidade e romance. Pense em lençóis de cetim negro enfeitados com uma única rosa vermelha. A cena parece prometer noites de paixão desvairada. Esses lençóis fazem promessas de noites eróticas comparáveis às que lemos nos romances. Todavia, aposto que quem criou o primeiro jogo de lençóis de cetim não foi um homem. Embora seja difícil encontrar um indivíduo que não goste da sensação do cetim na pele, a maioria dos homens concordaria que esse tecido é o pior material para o amor. Deixe-me explicar. No inverno, o cetim é frio, não guarda nenhum calor. No verão, o fará suar porque não respira, não absorve umidade e amassa como linho. O pior desse tecido, do ponto de vista masculino, é que faz com que você escorregue como um esquiador numa pista de gelo. Os lençóis de cetim são horrendos para o homem que quer mostrar-se amoroso com a mulher que ama, pois o fazem parecer um rematado tolo enquanto fica escorregando no meio deles. O cetim é ótimo para a mulher, caso ela goste de sentir um material sedoso sobre a espinha e deitar-se nos braços da magnificência. Mas se o homem quiser ficar desembaraçado, será melhor que providencie lençóis de algodão puro ou de flanela. Seja bem-vinda, Dona Maria do Carmo. Feliz Dia das Mães. Vejam bem, senhoras, o cetim pode ser bonito, mas destrói toda a possibilidade de equilíbrio e deixa a pessoa tateando para achar a cabeceira da cama, ou se agarrando ao colchão para se virar, e ainda a impede de tentar uma proeza acrobática, apaixonada. É surpreendente que algo tão convidativo possa ser tão pouco prático. Se decidir dar um presente de Natal ao seu marido, nunca lhe dê lençóis de cetim. O infeliz pode quebrar a perna ao virar-se para ganhar um beijo. Veja só que fazem. O que acontece muitas vezes, né? A gente tem... Veja se vocês têm essa percepção. Quantas vezes a gente tenta ajudar ao outro, a gente tenta fazer pelo outro, mas, na verdade, a gente está fazendo como o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, por exemplo, aqui ele está dando o exemplo do lençol de cetim. No lençol de cetim, ele diz que a mulher ela pode gostar, porque é um tecido macio, que vai tocar na pele, ela vai sentir aquele prazer daquele toque suave daquele tecido. Só que o homem, ele fica todo desajeitado num lençol desse, ele não gosta. No normal, ele não gosta por quê? Porque ele acha que está escorregando, porque quando é tempo de frio, ele fica com mais frio ainda, quando é calor, ele fica com mais calor porque não respira. E aí a mulher, tentando agradá-lo, ela faz com ele aquilo que ela gostaria que ele fizesse com ela. E aí tem um outro livro que, de repente, se vocês quiserem, não sei se vocês conhecem, são as 5 linguagens do amor. Cada pessoa tem uma forma diferente. Já leu? Cada pessoa tem uma forma diferente de expressar o que sente. Ou cada pessoa tem uma forma diferente de sentir-se amado. Então, se a minha linguagem do amor hoje é servir, naturalmente eu vou querer que o outro, aquela outra pessoa, me sirva, porque é como eu entendo que eu sou amada. Agora, se a Dona Maria do Carmo é uma pessoa que se sente amada quando recebe presente, eu posso servir o quanto for para ela, ela não vai se sentir amada. Poxa, Gleucha não me ama, Gleucha nunca me deu um presente. Faz sentido para vocês ou não? Fichas caem aí ou não? Ou então, de uma outra forma, a Dona Neuza aqui. Dona Neuza gosta muito de ser tocada e de ouvir que ama. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí a outra pessoa vai e só serve. Faz tudo por ela, mas nunca disse que ama e nunca tocou nela. Ela não vai se sentir amada. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem
que as linguagens são diferentes, as pessoas têm linguagens diferentes, cada um se sente amado de uma forma. Nós podemos ter todas as formas, se sentir amado de todas as maneiras, mas sempre tem aquela que se sobressai. Então é importante você parar e você analisar, porque até para você cobrar ou para você pedir alguma coisa a alguém, você precisa saber do que você gosta, você precisa saber o que faz sentido para você. Porque não adianta cobrar, mas você não me ama, Dona Maria do Carmo. Como assim, Gleud? Como que eu não te amo? Eu vivo do teu lado o tempo inteiro, eu dou meu tempo de qualidade para você, eu estou contigo o tempo inteiro. Tá, Dona Maria do Carmo, mas e aí? A senhora nunca disse que me ama. Ah, meu amor, é porque eu não sou de falar eu te amo, mas a minha forma de mostrar para você que eu amo é ficando do seu lado. Eu falei, pois é, Dona Maria do Carmo, só que é o seguinte, agora eu sei que a senhora gosta que eu fique do seu lado, mas eu gosto que a senhora diga que me ama. Faz sentido para vocês ou não? Então, a questão do lençol, do cetim, é basicamente a mesma coisa. Para a mulher, faz sentido ela comprar o lençol, deixar aquela cama lá brilhante, macia, só que operacionalmente, para o homem, não tem o mesmo peso. Pode até ser bonitinho, mas vamos botar um chulo aqui, mas é ordinário, tá bom? É possível que todos desejemos a aparência do amor, mas Deus sabe que olhamos com olhos diferentes. Podemos ver a mesma coisa, mas o vemos de nossas várias perspectivas. Não há nada errado em ter pontos de vista diversos. De fato, isso é natural. Os homens e as mulheres são criaturas diferentes, com diferentes necessidades. Nenhum ponto de vista sobrepuja o outro, nem é mais certo. Apenas diferem. Quer ver uma coisa que muda muito na vida? Que eu aprendi recentemente, faz pouco mais de... Acho que deve estar fazendo uns 5 meses, mais ou menos. Todas as vezes que alguém colocar um ponto de vista a seu respeito e você achar que aquela pessoa não está sendo muito coerente ou ela não está sendo de acordo com aquilo que você acredita, não bate de frente, não diz que ela está errada, não vai brigar por causa disso. É um interessante ponto de vista. Porque é um ponto de vista dela, não necessariamente está errado. Por quê? Porque a gente não sabe da vivência do outro. A gente não sabe o que o outro passou. Então, é um interessante ponto de vista. Isso te blinda de muita coisa. Isso te blinda de repente, você entrar num embate, de você falar o que não deveria e depois se arrepender, de você viver uma história de confronto que poderia ser impedido simplesmente porque você colocou como um interessante ponto de vista. Gostaram dessa ou não? Sim, muito bom. A senhora conhecia essa, Dona Maria do Carmo? Não conhecia. É um interessante uma experiência nessas noites nossas. Que bom, né? Maravilha. Mas é muito engraçado essa questão do interessante ponto de vista. Principalmente quando as pessoas são muito atacadas, assim, né? Alguém fala muito mal de você. Ok, é o ponto de vista dela, é o que ela acha sobre mim, tá tudo certo. O que as pessoas pensam a seu respeito é só o que elas pensam a seu respeito e acabou. E acabou. Ok, interessante ponto de vista. E eu aprendi com muito pesar. Eu aprendi isso com muita dor. Porque, lembra que eu tinha falado alguns encontros atrás? A nossa mente só reconhece aquilo que ela já conhece. Então, se de alguma forma você acreditar que você é um monstro, que você é feia, que você é incapaz, que você é qualquer coisa, se você inconscientemente você acreditar naquilo, e alguém disser isso para você, o que vai acontecer? Você vai internalizar aquilo dali e você vai sofrer. Você vai se sentir mal com aquilo, você vai ficar triste com aquilo. Faz sentido? Então, quando você entende quem você é, que a gente já trabalhou a identidade no nosso primeiro módulo, né? Quando você começa a trabalhar a sua identidade, você sabe quem você é. E olha só, eu estudo isso há milhares de anos. E mesmo assim, eu ainda caio nas armadilhas do meu cérebro. E mesmo assim, eu ainda caio nas armadilhas dos meus pensamentos. Por quê? Porque, querendo ou não, ainda existe um lixinho por aqui que ainda afeta. Mas aí depois você para, respira, ok. O que isso é verdade? O que faz sentido? O que eu não estou vendo? O porquê que eu estou achando que essa pessoa pode me taxar dessa maneira? É um interessante ponto de vista dela e acabou. Você pensa isso ao meu respeito, é o que você vê, é o que você lê, e eu não vou mudar isso, eu não vou tentar mudar isso. Se um dia você tiver a oportunidade de viver com outros olhos, ok. Sim? Os problemas começam a surgir quando nós deixamos de nos comunicar. Uma dama pode dar ao seu homem um jogo de lençóis de cetim.
ela o ama e quer dar-lhe o presente mais fino, luxuoso e romântico. Mas quando ele não gosta dos lençóis, ela fica magoada e aborrecida com a falta de apreciação do parceiro. Olha aí, a linguagem de amor dela é diferente da dele. O que ela precisaria compreender é que, embora esteja tentando fazer o companheiro feliz, ela lhe deu o que ela, não ele, queria. Viu? A linguagem de amor, ela colocou aquilo que ela queria. Para que o relacionamento possa funcionar, você deve entender que as necessidades do seu parceiro podem ser diferentes das suas. Isso é algo que muitos de nós esquecemos. Você deixa de considerar que há coisas que funcionam para você, mas que deixam seu parceiro louco. Então, quando o relacionamento azeda, surge um sentimento de choque e traição. Mas antes você era assim. Mas antes você fazia isso por mim. Mas antes... Acontece isso ou não? Principalmente quando passa as bolinhas de amor. Por que você fazia antes e agora você não faz mais? Boa noite, Marledinha. Boa noite, Dai. Por quê? Boa noite, sejam bem-vindas. E aí, o que acontece? Quando eu entendo a linguagem de amor do outro, mas isso, até para isso, a gente precisa estar atenta. Você precisa estar atento à linguagem de amor do outro. Por quê? Boa noite, meu amor. Por que a gente precisa ficar atento? Porque, naturalmente, eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Naturalmente, eu vou colocar aquilo que faz sentido para mim. Então, até para eu cobrar, eu preciso saber qual que é a minha linguagem de amor. Se eu perguntar para vocês agora, qual que é a tua linguagem de amor? Você gosta de ser tocada? Você se sente amada quando alguém te toca, quando abraça? Você se sente amada quando alguém fica perto? Você dá o tempo de qualidade? Você se sente amado quando alguém te valida? Você é bonita, você é inteligente, você é carinhosa, você é uma boa mãe, você é uma boa amiga. Ou então você se sente amada quando alguém fala, caramba, eu te amo. Eu te amo, você é importante para mim. Como é que você se sente amado? Então, até para você entender o outro, você tem que entender como que é. E tem uma coisa... Boa noite, querida. E tem uma coisa muito importante. Homem não vai falar para você o que ele sente. É muito difícil. Por quê? Porque o homem, ele só pode receber, ele só pode, aliás, expressar um único sentimento: raiva. Homem não chora, né? Se você chorar, você é uma marica. Você tá assim por quê? Homem não chora, cara. Homem não pode fazer isso. Por que você vai se sentir desse jeito? Não pode. A sociedade não permite. Desde pequenininho que eles já são tolhidos a ser muito diferente do que eles realmente são. Então, naturalmente, ele não vai chegar para você de boa, assim, né? E colocar quem ele realmente é. Ele vai ter dificuldade em se abrir para você. Então, você precisa ir percebendo nas sutilezas. Você se sente amado quando eu te dou presente? Eu gosto, mas eu não faço questão, não. Opa! Agora, se ele fala que não faz questão e ele fica todo bobinho quando recebe presente, ele nem sabe que essa aqui é a linguagem dele. Olha só que legal. Então, você precisa estar atenta para essas coisas. Você não havia percebido nada. Estava ocupado em apreciar os seus lençóis de cetim, enquanto o homem ao seu lado orava silenciosamente para não escorregar e não cair da cama. Olha só. A mulher lá toda feliz, achando que deu o maior presente do mundo, e o camarada lá falou, meu Deus, essa mulher comprou esse lençol. Na hora de fazer lá o canguru perneta, o negócio vai dar ruim, eu vou cair. Não vai dar certo, vê? Nesse caso, os homens são tão culpados quanto as mulheres, pois eles também contribuem para o problema de maneira especial. Este é um dos muitos erros cometidos pelos homens. Silenciamos a respeito de muitas coisas. Não comunicamos as nossas necessidades. Quando, porém, elas não são satisfeitas, nós ficamos emburrados e ressentidos. E aí eu pergunto, desde quando a gente tem bolinha de cristal? Mas aí eu pergunto também, nos nossos, como é que a gente incentiva os nossos desde pequenininho? Homem não chora, homem não pode ser sensível, né? Não tem muito disso. É claro que tem muita coisa que está mudando, mas no normal, se você pegar a realidade da criação masculina, ele é tolhido de tudo, ele só pode ser o super-homem, ele não pode ser o Clark Kent. Ele só pode ser o provedor, o sinistrão, o camarada que vai fazer e vai acontecer, e no normal, ele não pode ter os sentimentos que, como ser humano, ele também tem. Quando, porém, eles não são satisfeitos, ficamos emburrados e ressentidos. A mulher fica confusa porque tentou tornar as coisas agradáveis para nós. Pensou que estava nos agradando, dando-nos o que queríamos, mas nunca lhe dissemos qual era o nosso desejo. Portanto, ela teve que se basear na imaginação. Trouxe para casa o jogo de cetim. Oi? Boa noite, querida. Seja bem-vinda.
Trouxe para casa o jogo de cetim e nós escorregamos para fora do leito. Entramos na mesma cama, no mesmo relacionamento e na mesma tarefa da vida, mas de perspectivas diferentes. Há algumas coisas que uma mulher não saberia se não lhe contássemos e vice-versa. Quero ser o primeiro sujeito a quebrar o silêncio e contar os segredos. Nada mais de polidez. Não gostamos dos lençóis e estamos caindo da cama. O lado triste é, estamos perdendo as boas mulheres que trouxeram os lençóis para casa só por pensarem que isso nos fariam felizes. E o que acontece? O achismo não alucina. Não alucina. Se o negócio não está legal, se não está funcionando, o que falta? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer junto? Aí, quando a mulher fala alguma coisa, o cara fala, nada. Ou então, do outro lado, nada, não é nada. Se não é nada, se você disser que não é nada para o homem, ele vai acreditar que não é nada. E ele não vai atrás, ele não vai tentar te ajudar. Ponto. Se disser que não é nada, ele vai acreditar que não é nada. Se é alguma coisa que você sabe que pode dar algum tipo de problema, algum tipo de desavença, respira, conta até 10, se possível, espera para o dia seguinte. Quando os ânimos estiverem calmos, aí você vai e conversa com o ser humaninho. Caso contrário, não faz nada no período da raiva. Tenta lembrar daquilo que eu falei para vocês há algumas leituras atrás que eu falei. Ninguém te faz raiva, você que sente raiva pelo que o outro te fez. Então, se alguma coisa está te incomodando, você precisa saber dentro de você o que está te incomodando. Você precisa saber dentro de você o que você precisa curar. Porque ele não tem o poder de fazer isso com você, só você. 10% é o que está do lado de fora, é o que te acontece. 90% é o que você faz com aquilo que te acontece. Alguns de vocês talvez estejam levantando as sobrancelhas, surpresos com a minha linguagem. Aqui estamos nós, passeando pelo labirinto da terminologia cristã apropriada para descobrir uma palavra que não exaspere a pessoa espiritual de mente sensível, mas que descreva adequadamente a paixão que deveria transpirar do leito conjugal. Uma das coisas que frustra secretamente alguns cristãos, e em geral afasta o não cristão, é a nossa necessidade incessante de parecer que andamos com halos na cabeça e harpas nas mãos. Ou seja, achando que as pessoas são anjos, né? Que são pessoas perfeitas. Um dos pontos válidos contra os cristãos é que a nossa mensagem nem sempre parece ajustada. Como os lençóis, ela tem boa aparência, mas não funciona direito. É claro que sabemos que o cristianismo funciona, mas muitas vezes pregamos só metade da mensagem. O que acontece muitas vezes? A religiosidade, ao meu ver, é um caminho para que as pessoas sejam doutrinadas. Querendo ou não, a gente precisa de algum tipo de ordem na vida, né? A gente precisa de algum tipo de pensamento. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes aquilo que é escrito é interpretado por pessoas que talvez não estejam capacitadas o suficiente para te passar a doutrina que você precisa, para te passar aquele entendimento para formar a tua base de pensamento, para você tirar as suas conclusões baseado no que você lê. É muito fácil a gente chegar e a gente tomar as conclusões pelo que o outro falou. A gente está fazendo a leitura comentada, mas isso aqui é um pontinho do que você vai absorver quando você fizer a tua própria leitura. Aqui a gente faz a comentada, traz outros aspectos, outros conhecimentos, e é super válido, mas a tua interpretação dentro do teu íntimo, de acordo com aquilo que você estiver fazendo na tua leitura, aquilo ali vai caber apenas a você. Olha só que legal. A mesma coisa é de cunho religioso. Cada doutrina prega de uma maneira, cada doutrina acredita em uma coisa. E aí a gente fala o que, Dona Maria do Carmo? Interessante ponto de vista, né? São pontos de vista diferentes. São pessoas que interpretaram de forma diferente. E está tudo bem, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa saber qual é o tipo de interpretação que mais cabe para a nossa realidade, que mais cabe para aquilo que a gente está vendo como verdade para a gente, né? E aqui eu botei até um quadradinho no meu, porque de início, quando ele falou assim, é claro que sabemos que o cristianismo funciona, mas muitas vezes pregamos só metade da mensagem. E ele me manda um assim, Marcos 12, 25. Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. Ou seja, aí vem a minha interpretação. Quando ele colocou essa passagem aqui, depois de tudo isso que eu acabei de ler, me deu a impressão dele falar assim, bom, é o seguinte, vocês vão casar na Terra. O casamento, ele é para o plano terrestre.
Depois, isso aqui é só a tua forma de evolução. Depois que tu viver tudo que tu tiver que viver, que tu brigar, que tu se emburrar, que você tentar agradar o outro e não agradar, o outro tentar te agradar e não agradar também, que você viver esse emaranhado todo, essa cama de gato, esse monte de teia, quando você morrer, esse laço se dissolve, acabou. Não tem mais. Lá em cima, perto de Deus, você só vai ser um anjinho. Então, o casamento é só uma experiência sua aqui nesse plano, então tenta viver da melhor maneira que você puder. De que maneira? Se comunicando. E de que maneira você se comunica? Principalmente as mulheres, sendo atenta. A mulher ela tem necessidade de 300.000 palavras dentro do dia. Pode ver, se você começar a escrever para um homem, ele vai falar assim, você escreveu demais, eu não consigo acompanhar. Ou então, você passou o dia inteiro, Marlejinha que trabalha basicamente sozinha, passou o dia inteiro calado, estudando, não sei o que e tal. Chega em casa, uma vontade da gota da pessoa sair falando. Aí o outro ser humano olha para ela e fala assim, sim, minha filha, concordo. Eu não. É isso mesmo, filho, concordo. É assim mesmo, Gleucha. Você sabe ler concordo. direitinho seu pai. Concordo. Né? Por quê? Porque, na verdade, as necessidades, elas são diferentes. Talvez, para ele, a única coisa... E o homem, ele tem necessidade de ser escutado também. Agora, até a forma de você arrancar o que ele quer ser escutado é diferente. A mulher não, a mulher ela quer resolver, ela não quer que o homem dê resposta para ela. Ela só quer ser ouvida, ela quer botar a frustração dela para fora. Ah, eu quero botar tudo para fora. E ele não. Ele precisa do tempo dele, no momento que ele se sentir seguro, que ele achar que ele pode, aí ele vai colocar o ponto de vista dele. A mensagem que pregamos não é apenas uma classe preparatória para a vida maravilhosa do além. Olha só, me contradizendo, tá vendo? Trata-se de uma mensagem relevante que dá direção para o desagradável aqui e agora. Ou seja, ele já coloca, você quer casar, você está achando que vai ser o mar de rosa? Não vai ser. Vai ter um negócio desagradável que é aqui e agora. O cristianismo é para este mundo. Pode passar, filho. Ele se ocupa dos casamentos e dos relacionamentos. Da mesma forma, o casamento não é para o céu, é para a terra. Olha aí. É a instituição terrena que imita a união espiritual entre Cristo e a igreja. É o abraço apaixonado das almas, cujo afeto alcançou o nível de aliança e só pode ser ilustrado nos braços um do outro. É a descrição bíblica do cordão de 3 dobras. Os 3 componentes são Deus, o noivo e a noiva. Eu sempre escutei isso na igreja e eu nunca tinha entendido o que era o noivo. Eu ficava, gente, o que é isso? E eu sempre escutava, só que eu nunca tinha parado para ler, né? E aí, quando eu li o livro, é que eu vim entender qual era a ideia, né? O que era a ideia do cordão. Você sabe aquele negócio, você vê um trecho só da frase e não acompanhava o resto. E agora dá para entender o que quer dizer. Você precisa estar ali firme com Deus para que a sua vida ela ande de uma forma diferente. Estou falando do casamento cristão. A união de 2 pessoas que concordaram sobre quem são uma para a outra. Olha que forte isso. Estou falando da união de 2 pessoas que concordaram, elas concordaram sobre quem são uma para a outra. Porque independe de qualquer coisa. É como se eu falasse assim, Dona Maria do Carmo, vamos lá, a gente vai estreitar nosso relacionamento aqui. Eu vou mostrar quem eu sou para a senhora e a senhora vai mostrar quem a senhora é para mim. Uma vez que eu mostrar a minha face e a senhora mostrar a sua, a gente precisa saber se a gente concorda em ser isso uma para outra. E se concordar, ok, a gente trabalha junto. Se não concordar, vida que segue. Olha só que bacana. Então, as pessoas, quando elas se casam, elas concordam. Cadê? Me perdi, de novo. Jesus. Ai. Me perdi, gente. Tá, achei. Elas concordam sobre quem são uma para outra e quem são em relação a Deus. Eu acho isso super importante. Porque, olha só, por que muitas vezes hoje as pessoas não entendem o motivo pelo qual a pessoa conhece, fica, namora, noiva e casa? É porque, teoricamente, são etapas onde a pessoa tem oportunidade de conhecer o lado do outro. E na medida em que vai conhecendo, quando firma o compromisso, é porque ela já conhece e já concorda que aquilo dali é a relação que ela quer para aquela pessoa. E isso aí é bem bacana. São marido e mulher, são amantes. Um amante é mais do que um parceiro de cama.
Ser amante é ser a habitação, a recriação e o repouso de alguém. Ser amante significa que o casal se concentrou no compromisso de satisfazer suas mútuas necessidades. Não falo necessariamente de sexo. Uma necessidade pode ser satisfeita com um toque ou simplesmente uma troca de palavras ternas. Qualquer que seja a necessidade, o lugar para satisfazê-la é sempre o mesmo. É nos braços do marido que ela encontra a felicidade. É o bom humor da esposa que o faz sorrir durante o dia. Quando uma chama alegre se acende em seus pensamentos e a faz enrubescer, é uma lembrança dele, pessoal demais para ser discutida, mas poderosa demais para ser esquecida. No casamento, o homem e a mulher são parceiros, amantes e amigos. É um laço tão poderoso, tão especial, que seu propósito é durar para sempre. O desafio está em encontrar na vida real o que o casamento é no projeto. Porque no projeto, todo mundo, quando casa, quer as bolinhas de amor, né? Todo mundo quer o Fantástico Mundo de Bob, quer o Castelo da Princesa, mas no tete a tete a gente sabe que não é brincar de casinha, né? É como se você estivesse mostrando o seu lado e falando, eu tenho questões emocionais que é para você cuidar e eu vou cuidar das tuas, e a gente vai unir as nossas questões emocionais para a gente andar bem. Chama-se um engenheiro quando uma peça de uma máquina deixa de funcionar de acordo com o projeto. O fabricante jamais afirma que o produto não presta porque não funcionou devidamente. O engenheiro estuda o projeto e altera os materiais, até conseguir o resultado desejado. Todavia, descartamos com a maior facilidade casamentos em que investimos anos por conta da menor incompatibilidade. O que acontece? Tem um estudo, eu não vou saber dizer a vocês qual que é esse estudo, mas se vocês souberem, por favor, me avisem, me falem, porque é de grande importância. Deixa eu ver qual foi a forma que eu falei aqui. Mas que ele é muito importante, que ele fala assim, ele diz que nós, enquanto seres humanos, a cada 5 anos, nós deixamos de ser completamente quem nós somos em relação às nossas células. Todas as nossas células, elas são renovadas ao longo de 5 anos. Então, se hoje eu estou com 40 anos, com 45 anos já é outra Gleucha, de forma celular mesmo, não é nem só questão de pensamento, não. Então, vocês imaginem, se a cada 5 anos a gente deixa de 5, 7 anos, a gente deixa de ser quem a gente é em relação às nossas células, renovação de células, imagina o pensamento. Se em um mês a gente muda de ideia, imagina ao longo da vida. E nós, enquanto indivíduos, agora vocês imaginem isso em casal, onde a pessoa olha para um lado, o outro olha para o outro, e de repente os caminhos vão cada um para um lado. Como é que resolve? Como é que você faz para fazer a engrenagem funcionar de novo? Aí vem a questão do ficar atenta. Estou atenta ao que está acontecendo. É o orar e vigiar, não adianta. Não adianta a gente achar que está sempre bem. É incansável, né? É incansável. Se é um projeto para a vida, é um projeto para a vida que precisa estar ali, ó, monitorando. Filha, Gustavo está ligando. Devemos lembrar que vale lutar por tudo que vale a pena obter. Não devemos afastar-nos de um relacionamento só porque ele não está funcionando exatamente como planejado. Em vez disso, cabe-nos tentar descobrir onde está o defeito. A planta para o casamento é perfeita. Qualquer problema com os nossos relacionamentos é causado pela disfunção humana. Devemos tentar manter nosso casamento de acordo com o plano divino. Creio que a maior falha na maioria dos casamentos pode ser atribuída ao fato de que, quando nos dizem estas famosas palavras, você precisa se comunicar, não nos informam que falamos línguas diferentes. Para obter o som harmonioso de uma balada de amor, devemos tomar tempo para compreender a diversidade dos instrumentos. Em termos simples, os homens são muito diferentes das mulheres e precisamos compreender essas diferenças. Ela é uma harpa que deve ser tocada com suavidade e responde às mãos hábeis de um cuidadoso menestrel. Ele é uma corneta metálica e brilhante que produz um som forte de alarme. A música de um é muito diferente da do outro. Eles precisam ser orquestrados. Queremos manter a nossa singularidade, mas fundir-nos como uma equipe, ser felizes e amar-nos a vida inteira. Por isso, hoje, você e eu vamos ficar à escuta no confessionário do amor. Vamos caminhar por meio de alguns princípios bíblicos, procurando pistas que nos ajudem a manter a música tocando em perfeita harmonia. Olha só que legal. O livro, ele fala para você o seguinte: a vida é uma montanha-russa, na verdade, né? A vida é uma montanha-russa. Imagina, hoje você pode estar estupenda, tá feliz pra caramba, conseguir um monte de coisa e tal. Amanhã, no final do dia, você pode olhar para você e você está se sentindo um caco.
A vida é uma montanha-russa. Hoje você pode estar muito bem financeiramente, acontecendo tudo, daqui a pouco você está quebrada. A vida é uma montanha-russa. O negócio é a gente estar atento aos nossos projetos. E o que ele está colocando aqui é que ele vai deixar algumas palavras para que seja possível você sempre revisitar quando você quiser trazer à tona o conhecimento sobre o casamento. Deixa eu esperar os meus amiguinhos aqui do lado se acalmarem. A galera está agitada. De cachorrinho. Camille, devolve aqui. Não é porque fica controlando aqui meu tempo. A síndrome do super-homem. Já observei que um homem acusado de ser o agressor não é realmente agressivo o tempo inteiro. Quase todos os homens são agressivos nas coisas que os fazem sentir-se confortáveis. Ganhar o sustento, proteger a família, manter a imagem masculina. Todavia, quando nos sentimos vulneráveis e inseguros, tendemos a isolar-nos e ficar em silêncio. Veja bem, é a nossa imagem masculina que tentamos proteger. Quem nunca passou por isso? O que meu marido tem que estar calado? O que meu marido tem? O que meu namorado tem? O que meu parceiro tem que ele não se abre comigo de jeito nenhum? O que está acontecendo? Ele está tentando se proteger. Mas se proteger de mim é se proteger de você. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente julga. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente coloca como se fosse... Olha lá de novo, Dona Maria do Carmo. Interessantes pontos de vista. Só que o outro lado, ele não vai entender dessa maneira. Ele não vai entender como interessante ponto de vista. Ele vai entender como um julgamento, como testando a minha capacidade, né? Testando para ver se o que eu estou fazendo, se está ok, se não está ok. E isso, para ele, incomoda, né? Quer realidade ou imaginação, a maioria dos homens pensa que se espera deles que tenham certeza de tudo e tomem o controle o tempo todo. Mas quando se trata do coração, nem sempre controlamos os nossos sentimentos. Em vez de arriscarmos a expor nosso medo, nossa frustração ou nossa necessidade, tendemos a ocultar nossos mais íntimos pensamentos e a exibir nossas forças. Por baixo do soar dos tambores de nossa exibição, está alguém que precisa desesperadamente se sentir bem, seguro para ser vulnerável e honesto. Um homem, para ele se sentir seguro e vulnerável, ele casa com a mulher. Ele casa. Por quê? Porque ele fala assim, aqui eu posso ser eu mesmo. Aqui eu não preciso fingir. Aqui eu sou essa porcaria mesmo e ela gosta de mim assim mesmo e ela não me julga e ela tá junto comigo e a gente dá o braço aqui e a gente faz o negócio funcionar. Quer ver uma coisa? A mulher só não, né? O casal, quando começa, é cheio de dedo. Não usa o banheiro na casa do namorado, na casa da namorada. Soltar pum na frente, então, mas de jeito nenhum. Vai casar! Virou uma metralhadora. Mas não é, porque a pessoa já se sente segura o suficiente para ser ela mesma. Independente, imagina, é sério, eu vi uma reportagem esses dias de uma menina que morreu porque ficou segurando, pô. É inacreditável, né? Mas é verdade, que ela ficou segurando. Quem sabe os homens pudessem ser íntimos se não fossem para a cama vestidos de super-homem. Haverá uma oportunidade de podermos apenas ficar deitado perto de vocês, tocando vocês, amando e sermos como Clark Kent? É claro que sim. Você sabe disso, mas nós não. O fato de não saber pode tornar-nos grandes artistas, mas depois de você ter visto alguns shows, o TED se estabelece. A pressão para representar está destruindo a possibilidade da verdadeira intimidade. O casamento de alguns não passa de uma série de reprises. O reavivamento não é só para a igreja, é para cada área da nossa vida. Sua motivação para a sua carreira precisa de um reavivamento de vez em quando. O mesmo acontece com o relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, com tudo mais. Está na hora de um reavivamento do amor em seu lar. Se quisermos um reavivamento em nossa vida amorosa, em nosso casamento, como homens, precisamos encontrar o ponto certo. Todo reavivamento necessita de um local. Onde começa o reavivamento numa casa que se tornou tão sem graça quanto uma torrada fria. Nós, homens, temos de participar da expedição para encontrar a sede da paixão de nossa mulher. E ela, por sua vez, deve agir. Camille, toma aqui. Onde começa o reavivamento numa casa que se tornou tão sem graça quanto uma torrada fria.
nós homens temos de participar da expedição para encontrar a sede da paixão de nossa mulher e ela, por sua vez, deve agir de modo recíproco. Toda mulher tem um botão que precisa ser pressionado para garantir a sua paixão e satisfação. Talvez não esteja onde você pensa que está. Estou convencido de que o ponto especial da mulher é o coração. É aí que seus centros nervosos se iluminam e disparam alarme. Se você realmente quiser que sua dama fique feliz, é melhor tocá-la nesse ponto especial. Vocês já viram alguns vídeos do pastor Cláudio Duarte? Ele é espetacular. É muito engraçado ele. Ele chega e ele fala, né? A mulher é igual um fogão a lenha. Aí você deixa a mulher trabalhando o dia inteiro, se estressa o dia inteiro, não fala com ela direito, é patada o tempo inteiro. Aí quando chega de noite, aí vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor de cambal. Não é assim que funciona, não. Você tem que ajudar, você tem que falar que ela tá bonita. Você tem outro, que não é, ele não é pastor, não, é o Geraldo Rufino. Ele fala, eu faço o meu papel logo de manhã cedo, que eu levo o café da manhã para minha mulher todo dia de manhã na cama. Mas por que você faz isso? Eu faço isso porque eu estou cuidando dos meus negócios próprios, eu estou me beneficiando disso. Eu já mostro para minha mulher que eu amo demais, que ela é importante para mim. Então, de noite você acha que é difícil eu ter o que eu quero? De noite é muito mais fácil, porque eu já plantei ali, eu já deixei meu terreno já funcionando ali direitinho. Então, da mesma forma, o homem precisa ser afagado de dentro para fora. Infelizmente, ele não sabe como pedir isso. Algumas vezes nem sabe sequer o que está faltando. Ele pode não estar suficientemente afinado com a solução de problemas para dizer à esposa que precisa de lençóis de algodão. Sabe apenas que se sente miserável ao escorregar na cama nesta síndrome dos lençóis de cetim. Em vez de comunicar as suas necessidades, o homem prefere medicar o problema a sanar a causa. Em geral, mergulha no trabalho, usa drogas ou parte para uma maratona sexual. Continua em busca de mais dinheiro, mais sexo e mais poder. Ao escorregar dos lençóis de um relacionamento, os homens feridos correm para essas coisas a fim de se consolar. É para onde vamos quando não podemos manter a posição que desejamos. Na verdade, não precisamos de dinheiro, de poder nem de sexo. O que precisamos é ser embalados no berço dos braços amorosos de uma mulher que sabe como impedir o escorregão. O super-homem precisa de um cochilo, precisa tirar a capa, as botas e relaxar nos braços de Lois Lane. Mas o homem se pergunta, será que ela vai gostar de mim quando eu tirar a capa? A dama certa não só permite que o homem descanse, como também o faz sentir-se confortável nessa situação. Ele pode confiar nela e baixar a guarda. Não é de admirar que a Bíblia diga que quem acha uma boa esposa o acha bem. A dama certa é um bem para o homem que já viu tantas coisas mais. A verdade é realmente esta. O grandalhão pode ser poderoso na diretoria, no tribunal ou no campo de futebol, mas às vezes se sente interiormente como um menino e precisa do toque suave dos seus braços amorosos, mulher. Olha só que coisa mais legal. O que acontece? Vocês lembram que eu falei com vocês semana passada? O que acontece muitas vezes? A mulher, ela vai e quando o cara chega em casa, ela já chega e já tá brabo assim, né? Já tá brabo olhando para ele. Você acha que ele, tendo um problema, ele vai ter coragem de contar? Ele não vai ter coragem de contar, por quê? Porque ele vai ver na mulher a imagem da mãe. A mãe que briga, que repreende, que faz, né? Então, é bacana a gente ter um certo olhar sobre como a gente fala e lembrar que somos parelhos. Ponta com ponta. Ele não é mais do que eu não sou mais do que ele. Mas ele, como ele tem uma casca, ele vive numa cápsula, ele precisa se sentir seguro o suficiente para ele ser ele mesmo. Às vezes, ele sofre uma depressão, ele está vivendo uma situação muito fechada dentro dele, porque ele não tem coragem de dizer o que ele está vivendo. Olha só que fase. E ele não tem essa, não é nem a questão da intimidade como um todo, mas ele não se sente seguro nem confiante o suficiente para poder dizer, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque eu preciso ser forte o tempo inteiro. Porque eu preciso ser o Superman o tempo inteiro, eu não posso ser Clark Kent. E isso é uma pressão muito grande. Quantas vezes, não sei se vocês conhecem alguém que tenha dito para vocês, não deu certo o meu relacionamento com fulano, por quê? Porque fulano disse que era pesado demais para ele, era responsabilidade demais ter que lidar com as minhas questões emocionais. Falei, tá, mas tu cobrou isso dele, você pediu? Não, mas ele sente o peso disso e ele não se sente pronto para isso. Quantas vezes vocês já conheceram pessoas que não se sentiam capazes de ser amados?
não se sentiam merecedores de amor, porque não conheceram isso. Eu tive um cliente que ele dizia, mas eu fui perfeito quando eles se separaram. E ele veio fazer as sessões comigo, ele fez, mas eu era perfeito para ela, eu fazia tudo que ela precisava eu dava. Aí eu fui tentar entender o lado dela. Como? Perguntando a ele como que eram as reações dele quando ele brigava com ela. E ele dizia, não, eu gritava com ela em alguns momentos assim, quando eu perdia um pouco a cabeça, eu gritava com ela e tal. E eu falei, o que ela dizia para você? Que ela tinha pavor de mim, que ela tinha medo de mim. Ela não conseguia mais ficar perto de mim porque ela tinha pavor de mim. E ele não percebia que por ele só dizer desculpa depois, né, ele fazia e depois ele pedia desculpa. A menina criou o pânico dele. Quando a ficha caiu para ele, que foi ele que fez tudo aquilo na cabeça da mulher, aí ele veio entender, trazendo da infância dele, que ele não tinha recebido amor do pai, não tinha recebido amor da mãe, que a família dele como um todo era toda desestruturada, que esse era o modus operandi dentro da família dele e ele reproduziu no lar dele. Como é que uma pessoa que não tem, que não conhece, vai dar para outra pessoa? Vocês conhecem alguma história assim? De alguém que se fechou na sua carcaça, que se fechou dentro daquela história e às vezes nem sabia que tinha esse tipo de problema? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? A gente fica descobrindo coisas quando as pessoas já não têm nem mais o que fazer, já deixou de viver, deixou de tomar várias decisões ao longo da vida porque não queria ser fraco. Olha o que fazem. Para a maioria dos homens, amar é mais difícil do que confiar, e isso é verdade. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, está em Provérbios 31:11. O homem tem necessidade de uma boa esposa a quem possa confiar o seu coração. Ele deve poder colocá-lo nas mãos dela e saber que não palpitará nem se agitará quando estiver na proteção dos seus braços. Com a mulher certa, o coração encontra seu lugar de repouso. Ele se aninha nela como o urso hibernando durante o inverno. Ela o aquece, é segura. Sua fragrância suave é o perfume que o acalenta quando adormece e com o qual acorda. Seu coração está nela como um bebê enrolado num cobertor. Quando o amor é certo, o amor encontra na companheira o que não encontrou em outras. A esposa ocupa completamente sozinha o seu lugar na classe e não tem competidores. Conhece o ritmo do coração do marido, ouve as suas batidas e dança de acordo com elas, e ele vibra com o pulsar das veias dela. Os dois juntos são pura música. A confiança é um dos maiores conflitos de muitos homens. Eles geralmente acham difícil confiar em qualquer outra pessoa além de si mesmos. O coração masculino é quase sempre guardado e fechado com grande cuidado. Contudo, apesar de tão protegido, continua frágil quando se trata de confiança e amor. O coração do homem é tão frágil quanto a casca tenra do ovo que ainda não se abriu. Ou seja, não é essas coisas todas, né? A confiança é a raiz do amor para o homem. Quando não há confiança, o amor não tem como se nutrir. A confiança é a raiz da qual o amor se alimenta. Há várias áreas de confiança essenciais para que o homem se sinta completo e realizado. Em primeiro lugar, ele precisa confiar nos motivos da mulher. Quando o homem confia na esposa, fica em paz na presença dela e busca refúgio em seus braços. Essa confiança é mais profunda do que o crer no que ela diz. Chega até às suas intenções. Quando falo de confiar nela, estou me referindo à necessidade que ele tem de estar seguro dos seus motivos e de seus valores. Na verdade, a maioria dos homens não compreende os métodos da mulher. Portanto, se não confiar nos motivos dela, nada resta em confiar. Então, o que acontece muitas vezes? O que as pessoas falam? O que as pessoas falam muitas vezes? Hoje eu estou sentindo de uma maneira. Aí o meu marido veio e conversou comigo, eu falei toda boazinha. Daqui a pouco eu me irritei porque ele não fez da maneira que eu queria. Aí o que eu vou fazer? Eu vou com 4 pedras sobre o mesmo assunto e viro uma naja, uma cobra para cima dele. Né? Eu fico lá cuspindo marimbondo, o cara fica confuso. Peraí, eu posso confiar ou não posso confiar? Eu posso ser eu mesmo ou não posso ser eu mesmo? Por que em um determinado momento ela lida comigo de um jeito e em outro momento ela lida comigo de outro? Por que ela não é linear? Porque o homem, geralmente ele é linear. Você consegue entender qual é o modo que ele opera. Você consegue entender como é que ele funciona. Ah, se não funciona para mim assim, eu me calo e ponto. É assim ou não? Ou então, é assim, então vou meter o pé e vou embora.
vou encontrar com meus amigos, vou beber. Sempre tem um modo linear. A mulher não, a mulher está aqui, está ali, está aqui, está ali, está aqui, está ali. Então, cada hora ela está de um jeito diferente. Então, as mulheres pensam de modo diferente, reagem de modo diferente. E o único meio para um homem suportar a diferença é se sentir seguro de que os motivos dela são tão claros quanto a água cristalina da montanha. Então, ele precisa saber o motivo pelo qual você está com ele. Ele precisa saber o motivo pelo qual você quer estar do lado dele. Se o homem começar a questionar os motivos da mulher, enquanto ainda se acha confuso com os seus métodos, vai se fechar imediatamente. Ele precisa saber que o foco da esposa está orientado na sua direção. Quando o homem perde a confiança na mulher, ele imediatamente se fecha e se afasta. Não responde às lágrimas delas, às demonstrações de afeto, nem a nenhum esforço de intimidade. Suspeita dos seus motivos e se mostra cauteloso na presença dela. O que acontece? O que essa doida está querendo? O que ela está querendo comigo? Quando ela quer alguma coisa, ela é boazinha comigo. Quando ela não quer nada comigo, ela me trata igual um cachorro. A analogia a gente poderia fazer mais ou menos desse jeito. Uma vez perdida a confiança, sua recuperação é longa, porque o homem não vai baixar suas defesas para que a mulher entre novamente em seu coração. A confiança precisa ser tratada como um tesouro frágil. Seu valor é grande, mas ela se quebra com facilidade. Preserve a confiança, o relacionamento não vai durar sem ela. O segundo passo, ele precisa poder confiar nela sexualmente. O homem precisa saber que o desejo da esposa está direcionado para ele e só para ele. Poucos homens se sentem à vontade com uma mulher que gosta de olhar para outros, que se interesse por outros. É possível que, quando ela age desse modo, nossa sensação seja a de que seu coração há muito se afastou. Entretanto, essa não é a única área em que um homem precisa confiar sexualmente na companheira. Ele necessita saber que o que se passa em seu leito não virá a ser objeto de conversas na casa das amigas. Imagina, homem já tem alguns complexos, e ficar sabendo que é motivo de chacota, ou é motivo de ser piada, né? Ou então que a mulher fica falando das intimidades dele, ele não vai sentir mais segurança na mulher. Ele precisa saber se ele a agrada ou não, e que ela se limita a discutir esse aspecto da relação apenas com ele. Precisa saber que sua mulher é discreta, e finalmente precisa poder acreditar nas reações dela, ter a certeza de que a sua resposta é autêntica e não apenas a vontade de lhe proporcionar prazer. Se ela o enganar nesse aspecto, não poderá confiar nela e vai encolher-se interiormente. Mulheres mentem muito se elas estão gostando ou se elas não estão gostando, só para agradar ou só para terminar mais rápido, ou então para dizer assim, não, ok, vou cumprir meu papel e está tudo certo. E isso é um problema, porque se ele desconfiar de que você não está sendo verdadeiro com ele, não tem essa confiança. A atitude dela gera dor porque não só faz se sentir inadequado, mas também manipulado. Ele acha que ela não está dando valor à inteligência dele. E 3, precisa confiar em que ela não mude. Aí está aqui, ó, Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O nível de confiança abrange as áreas de relacionamento mais nebulosas e difíceis de acomodar. O homem quer que a mulher em quem confia seja firme, mas da mesma maneira que o viajante procura uma bússola que não mude de direção ou um relógio que não marque as horas erradas. Rapaz, ele quer o impossível, né? Imagina. Aí é um alinhamento que eu, Gleutia, não está escrito aqui, mas eu acho que a mulherada poderia fazer. Que eu acho que a mulherada poderia fazer, que é o quê? Nós já sabemos que, naturalmente, nós somos uma montanha-russa quando chega a época da menstruação. Então, querendo ou não, os hormônios dão aqueles picos, né? Vão lá para cima. É assim ou não? Já muda a nossa vida quando a gente está na época da menstruação. Então, se você sabe qual é o seu modo, né? Como é que você fica quando isso acontece, o que você vai fazer? Você já vai fazer um alinhamento com ele. Amor, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Qual que é a nossa data aqui? Qual é o período em que tu vai trazer chocolate para mim? Qual é o período que eu vou gritar contigo e tu desconsidera? Ué, é uma forma estratégica. Para tudo na vida a gente precisa de estratégia. Para tudo na vida a gente precisa ter, né, essa consciência de que as coisas estão funcionando de acordo com o nosso período.
a carga de hormônio ela é muito grande. É muito grande. Imagina uma mulher grávida. 9 meses tomando hormônio, direto. É direto, minha gente. Ah, como que a mulher não vai ser aquela montanha-russa, mudando toda hora? Não tem como, entende? Então, quando o homem perde a confiança na mulher, ela imediatamente se fecha e se afasta. Não responde às lágrimas, eu já falei isso. O nível de confiança abrange áreas de relacionamento mais nebulosas e difíceis de acomodar. O homem quer que a mulher em quem confia seja firme, da mesma maneira que o viajante procura uma bússola que não mude de direção ou um relógio que não marque as horas erradas. A mulher que muda amedronta o homem. Ele vive com medo de que, em meio a uma crise, ela possa mudar em relação a ele. Em geral, o homem não entende as mudanças dela. Muitos homens ficam confusos com a disposição errática da mulher. Ela chora sem prévio aviso, faz perguntas e se irrita quando ele responde. Ele pensa que ela está discutindo problemas e quer lhe dar respostas. O que ele não sabe é que ela faz perguntas para aliviar a frustração. Ele não compreende que ela quer apenas ser ouvida. Ele tenta ajudá-la oferecendo soluções, e ela se aborrece porque não queria uma resposta, ela queria um ouvido. Essas mudanças intimidam a maioria dos homens. Então, mulheres, terminamos a nossa leitura de hoje. A palavra que fica, né, a palavra que mais fica é: sejam atentos, descubram qual que é a linguagem de amor sua primeiro e depois do seu parceiro. Além da linguagem de amor, fiquem atentas a essa mudança, a essa oscilação do humor, oscilação não os rompantes, a oscilação na hora de você dar uma resposta, né? Não adianta. Ah, quer dizer que a mulher é louca. Tá boazinha, 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 quando ela quer alguma coisa. Aí, quando não quer alguma coisa, ela vira uma megera dentro de casa? Sargento megera? Faz sentido para vocês? Por quê? Porque a gente nem percebe, as coisas vão acontecendo, aí vem aquela velha resposta, né? Você tem? Nada. Como assim você não tem? Nada. Então tá, vira as costas e sai. Poxa, ele nem perguntou o que eu tinha, ele nem insistiu mais. Não vai insistir. Não vai insistir. Se você disser que é nada, para ele é nada. O homem, ele trabalha por compartimentos. São caixinhas na cabeça dele. Então, ele vai fazer uma coisa por vez. Se ele estiver trabalhando, deixa ele trabalhar. Se ele estiver assistindo alguma coisa, deixa ele estar assistindo. Quer tirar a atenção dele? Seja criativo. Vista uma roupinha diferente, dê um cheirinho, ofereça um vinhozinho, faça alguma coisa diferente para tentar tirá-lo dali. Só então, quando você tirá-lo daquela caixinha, aí você conversa com ele. Tá com raiva? Eita, aconteceu alguma coisa aqui. Ok. Se tá com raiva,